Gente, nós vamos tratar hoje de um assunto que eu acho muito importante e é um dos maiores problemas da igreja hoje, que é o caráter. Infelizmente, nós vivemos um tempo de ajustes e de tolerâncias, onde você tem maus exemplos, mesmo dentro dos irmãos, mesmo na relação entre irmãos. Essa questão de caráter é uma questão que precisa ser ajustada, que precisa ser corrigida, que precisa ser trabalhada. Obviamente, muitos desses problemas têm raízes mais profundas, têm raízes mais difíceis e que precisam ser saradas. Porque às vezes você resolve o problema na superfície, mas não resolve ele na profundidade. Ou seja, você tira o fruto podre, mas ele continua produzindo uma seiva doente que vai gerar novos frutos podres. Então, não resolve o problema tratando apenas da ponta do caso, né? A remoção do fruto podre. Nós temos que tratar a fonte, a raiz do problema, tá? E aí, quando a gente fala de caráter do cristão, a gente está falando do caráter transformado. A gente já trabalhou isso bastante nas lições anteriores, do novo homem, da nova criatura, do nascer de novo, do crescimento espiritual, da transformação de vida, e como isso deve realmente, inclusive, mudar o nosso DNA, nossa maneira de pensar, a nossa raiz de Adão deve ser transformada numa raiz de Jesus. Então, assim, a nossa fonte de alimentos tem que deixar de ser adâmica para ser uma fonte do Espírito Santo. Porque quando Deus criou o homem, ele criou a sua imagem e semelhança. Quando Adão teve um filho, falou que era a sua imagem, a imagem de Adão, o filho dele. Já não era mais a imagem e semelhança de Deus. Então, é exatamente esse o processo. Nós nascemos da carne, nascemos com o DNA adâmico. À medida que a gente se converte, à medida que a gente nasce de novo, nós temos que começar a implantar o DNA divino, DNA de Deus em nossas vidas, e o nosso caráter vai sendo tratado e transformado para o caráter de Jesus. O que é caráter? Caráter é um conjunto de qualidades, caráter é uma consciência, é um modo de ser. A gente usa também o termo conduta moral. E a consciência, eu acho que é muito forte, porque se fala muito da consciência, no sentido assim, como que o índio vai ser salvo? Como que a pessoa que nunca ouviu de Jesus vai ser salva? Como que uma pessoa pode ir para o inferno se ela não teve a oportunidade na vida? A Bíblia diz que essas pessoas vão ser julgadas pela consciência. E a consciência é um negócio interessante, por exemplo. Eu acho que não existe um ser humano na Terra que faça alguma coisa errada e não sinta este incômodo. Se eu roubar, eu sei que eu estou fazendo uma coisa errada. É algo que fala o meu coração, fala a minha mente. Obviamente que se eu roubar de novo, de novo, de novo, a Bíblia diz que eu cauterizo a minha mente. Eu calejo os meus atos. E eu passo a roubar várias vezes e conviver com outros ladrões. E aí eu passo a achar que roubar é normal. Mas ninguém no seu primeiro ato, ninguém na primeira vez que o fez, sentiu que estava tranquilo, que não estava fazendo nada errado. Todo mundo que o fez tinha consciência que estava fazendo algo errado. Então, assim, a consciência é algo dado a nós, e quando fala de caráter, também fala de consciência, modo, né? Modo de ser. Então, assim, Deus já nos deu esse discernimento, já nos deu essa percepção. O que a gente não pode permitir é que a gente venha cauterizá-la. Então, o que acontece? As pessoas não só vão calejando aquele sentimento, como elas vão procurar pessoas que fazem as mesmas coisas que elas para se sentirem normais. E daqui a pouco a gente começa a dizer que o normal é o errado e o errado é o normal.
Um exemplo claro disso na nossa sociedade hoje é que mentir é normal. Mas o fato de mentir ser normal não transforma o normal em certo. Ele continua sendo errado, continua sendo pecado, continua sendo recriminado, e o pai da mentira a gente sabe quem é. Então, assim, por mais que a sociedade pratique isso com uma certa normalidade, a vida do cristão não deve permitir que isso aconteça. Então, assim, a igreja, ela tem que zelar por isso, para que essa contaminação, para que essa lente colorida não entre no nosso meio e passe a ser normal. Porque se todos nós aqui colocarmos uma lente amarela, e eu mostrar esse papel para vocês e dizer que ele é branco, vocês vão dizer para mim, não, ele é amarelo. Porque nós vamos estar enxergando com esta lente amarela. Então, a vida cristã é remover essas lentes que o mundo tenta colocar, trazer a verdade à luz, e isso vai ajudar a gente a começar a realmente remover a trave do olho e ver as coisas de fato como elas são. E isso é o que transforma a nossa raiz adâmica na raiz de Jesus, e aí sim a gente caminha para ser filhos semelhantes a Jesus. Fora o caráter, a gente já tratou isso numa aula passada, inclusive todo mundo pediu cópia, eu mandei os temperamentos. Tá? Temperamentos é a nossa índole, a nossa reação emocional. E como a gente viu lá, o temperamento ele não muda, ele é controlado, mas o caráter muda. Por exemplo, eu era um cara nervoso, mas faz uns 20 anos que eu não sei o que é ficar nervoso, porque eu tenho o meu temperamento controlado, a minha índole assim, de explosão, eu acho que foi removida a bomba. Eu não tenho nem mais pavio curto nem longo, não tenho bomba. Mas como o temperamento, se eu me afastar de Deus, ele volta, então é algo controlável. Depois de muito tempo, parece até que ele foi extinto. Mas ele não foi extinto porque eu tenho uma vida cristã. Se eu abandonar minha fé, ele provavelmente vai se manifestar. Então, o temperamento é algo que passa a ser rotineiramente controlado, mas ele não é extinto. O caráter não. O caráter eu tenho que reconstruir minha nova criatura, que eu nasci de novo. Eu tenho que reconstruir esse conjunto de qualidades, essa consciência, ou restaurar essa consciência, remover essas cicatrizes e refazer a minha conduta moral. Então, uma vez que eu entendo claramente, e há uns meses atrás eu estava atendendo um irmão nosso, que a minha conduta está errada, eu começo a ser alimentado com o caráter de Jesus, discernimento de Jesus, a revelação do Espírito Santo, e eu começo a viver de uma forma diferente. Eu falei há 2 meses atrás, eu atendi um irmão que tinha sérios problemas compulsivos na área sexual. Era um tarado, literalmente um tarado. E ele já estava no 3º, 4º casamento e ele não se satisfazia, ele não tinha limites para essa área. E cresceu no lar cristão, se afastou, voltou, se afastou, e há 2 meses atrás ele falou assim, hoje eu entendo que eu era doente. Uau! Aí caiu a ficha. Caiu em si. Ele descobriu. Então, assim, esse descobrir é o primeiro passo. Hoje, ele busca realmente abandonar essa prática, porque o Espírito Santo está trazendo a ele uma mudança de caráter, e é um dom de Deus, é uma graça de Deus que vai seguir ele a vida toda. Então, só para entender muito bem, temperamento é índole, caráter é o conjunto de qualidades, e a personalidade, aquela persona, aquele personagem da qual eu represento, é minha conduta, é minha maneira de ser. É o personagem mesmo, aquela imagem que eu vendo. Então, assim, essa é personalidade, temperamento e caráter. São 3 áreas
que a gente tem que fazer a diferença sendo cristão. Então, o meu personagem, ele tem que ser o mesmo domingo à noite e segunda de manhã. Não eu ser santo domingo à noite no culto e ímpio domingo de manhã no trabalho. Esse aí é multipersonalidades, porque você vive cada hora um momento. O cara é um cavalo em casa, carismático na igreja e um mentiroso na empresa. Esse cara precisa de tratamento psiquiátrico, porque ele está sofrendo múltiplas personalidades. Ele é mais do que, ele é tripolar. Se a gente for levar isso a sério, né? Mas, infelizmente, tem muita gente assim. Nós não podemos ser assim. Por isso, a gente está aqui, estamos estudando, estamos aprimorando, estamos buscando a palavra, estamos estudando Jesus e tudo mais. E lá em Ezequiel 36, 26, se você quiser anotar, não está no seu livrinho, há uma promessa de Deus, fala assim, dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Ou seja, o novo nascimento tem que trazer na minha vida a remoção desse óculos amarelo, a remoção dessa mente obscurecida, dessa trave do meu olho, e resgatar em mim um novo espírito, um novo coração, algo que enxerga a verdade. Tá? Eu acho que nas aulas passadas eu falei do coração de porco e coração de ovelha. Deus tem que fazer uma cirurgia no meu peito, tem que rasgar meu peito, arrancar meu coração de porco e colocar um coração de ovelha, porque só um banho não faz o porquinho não voltar para o chiqueiro. Eu tenho que trocar o coração, trocar o pensamento, trocar a maneira de ser. Porque se eu der um banho e deixar a porta aberta, o porquinho cheirosinho volta para o chiqueiro. E nós, como cristãos, nascemos de novo, rasgamos o peito, arrancamos nosso coração carnal, adâmico, e colocamos o coração de Jesus dentro de nós. Amém? É um mandamento, Deus nos pede, o que Deus nos pede não é impossível. Aqui logo no livro fala Mateus 5,48, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ah, mas isso é uma afirmação impossível, nenhum de nós é perfeito. Não, todos estamos em obra da perfeição. Todos estamos sendo transformados no caminho da perfeição. E não é impossível. Eu acredito que a gente pode ter uma vida de santidade na Terra, não perfeita, porque acho que todo dia a gente dá uma escorregadela, mas a caminho da perfeição, a caminho de uma vida cada vez mais serena, mais equilibrada, mais sensata, mais perfeita. Essa semana mesmo, eu não sei quantos me conhecem ou sabem alguma coisa a meu respeito, eu passei 15 semanas fazendo um post no Instagram, que foram 6 semanas sobre uma carta aberta para os meus 6 filhos, e eu profetizei sobre cada um deles, e depois 9 semanas, uma carta aberta sobre os meus 9 netos, e profetizei sobre todos eles. Aí acabou o time, alguém me perguntou, e agora, o que você vai fazer? Aí eu resolvi, e essa semana que vem, acho que eu vou postar já uma chamada, eu vou fazer 27 semanas de como ser feliz, como ter uma vida boa, como realmente podemos viver de forma plena. E o que seriam esses 27 itens? É simples, está tudo na palavra. 9 frutos, 9 dons e 9 bem-aventuranças. Então, você pega esses 3 grupos de 9, dão 27 itens, e todos eles estão relacionados à nossa vida nova, ao nosso novo caminhar, ao nosso novo nascimento. Então, se vocês quiserem saber, nas próximas 27 semanas, vocês leiam meu post do Instagram, que eu vou começar a tratar cada um deles de como ser feliz. Mas aqui no nosso livro já começa. Se Deus fala para ser perfeito, Ele nos dá a fórmula, Ele nos dá o caminho, Ele nos dá a forma que a gente pode ir se santificando.
a forma que eu começo a mudar os meus pensamentos, que eu começo a mudar a minha maneira de ser, que eu começo a ter mais intimidade com Deus e trabalhar o meu caráter. Eu já falei isso algumas aulas atrás, e eu volto a afirmar, porque esse é o caminho. Muitas vezes a igreja tenta tratar o pecado e criar uma lei para reprimir o pecado, quando na verdade o pecado é uma consequência de uma vida mundana. Porque se eu fizer o contrário, eu tratar a intimidade com Deus, essa intimidade, essa vida de oração, essa leitura da palavra, essa busca da presença de Deus, esse transitar no terceiro céu, esse conhecer mistérios, esse viver o visível e o invisível, me leva a uma identidade de filho. Sabendo quem eu sou diante de Deus, eu não preciso mais me justificar, eu não preciso mais me autoafirmar, eu não preciso mais ser reconhecido, eu não preciso mais depender de elogios, eu não preciso de mais nada, eu sei quem eu sou. Eu assumo a identidade de filho do rei, eu assumo a identidade do DNA de Cristo. Então isso muda a minha maneira de pensar, isso muda a minha vontade, isso muda meus projetos, isso redireciona meus propósitos. Eu tendo intimidade, eu tendo clareza da minha identidade, consequentemente, eu vou ter integridade. Então, a integridade não é uma busca de leis para que eu não faça, mas é um resultado de presença de Deus, de identidade de filho, que me faz se afastar do pecado. Eu me afasto do pecado porque eu me aproximo de Deus. E não porque tem uma regra na igreja, não roubar. Então, eu não roubo porque tem a regra. Mas tenho formigamento na mão quando eu vejo uma Bíblia diferente e eu quero pegar porque eu sou cleptomaníaco e eu sinto vontade e ninguém vai saber que eu peguei. Isso é uma doença. Ou um desvio de caráter da velha criatura. Então a pessoa nova, ela perde essa compulsão, ela perde essa tentação, ela perde esse impulso. Porque ela se controla? Não. Porque a graça de Deus e a intimidade com Deus colocou nela que ela não precisa disso. Que ela não é assim, que ela tem que levar vantagem. Ela não precisa levar vantagem, ela é amada independentemente. Então, assim, são fatores que vão mudando a minha maneira de ser. Eu sou, assim, usando exemplos bem claros, eu sou de raízes árabes, que o árabe, por mais que a gente brinque, ele realmente é mão fechada, ele realmente tem muito da raiz de avareza, tem muito da raiz de ganância. E eu lembro que eu era estudante, eu gostava de dar uns balão, de tomar um cafezinho, e quando não cobrava, eu achava que saía na vantagem. E aí, logo que eu me converti, eu me estranhei, eu estranhei a mim mesmo, que eu fui no Café Regina, e na hora de pagar, a moça esqueceu de cobrar um café. Aí eu olhei a conta e falei, moça, você errou. Você está cobrando a menos do que eu gastei. Aí quando eu falei isso, eu olhei para mim mesmo e falei, peraí, o que está acontecendo comigo? Que bichinho me mordeu? Lógico, eu tinha acabado de ser salvo, tinha aceitado a Jesus. E eu descobri que realmente a presença do Espírito Santo começa a mudar a nossa maneira de ser. E aí existe um outro fator que os anos vão dando para nós uma certa maturidade, que às vezes a gente, quando tem uma prática negativa, e a gente quer corrigir aquilo, a gente age no radical oposto, e que também é desequilibrado. Por exemplo, eu era avarento, e de repente eu virei mão aberta demais. É o efeito pêndulo que a gente chama, né? Vai de um extremo ao outro. Que aí você tira a roupa do corpo para dar, ou você dá o que você não tem, você está estourado no cheque especial, e aí você quer ajudar alguém sem ter. Aí já é um desequilíbrio, que você está tirando da tua casa, da tua família, da tua necessidade básica, para dar ao outro. Quando, na verdade, não é isso que a Bíblia fala de um coração generoso. Eu diria assim que a Bíblia tem um exemplo, não tem um exemplo, mas eu daria um exemplo, que seria a síndrome da máscara de oxigênio. No avião, quando você entra,
e a moça instrui você, se houver um pânico, ela manda você colocar máscara de oxigênio. Imagina que tem uma criança do seu lado e um velho do outro lado. Em quem você colocaria a máscara primeiro? A regra da aviação é que coloque em você. Não é nem o velho e nem a criança. Porque se você colocar na criança, ela não te socorre. E se colocar no velho, provavelmente também não vai ter tempo de socorrer. Então, você colocando num dos dois, você morre. Agora, se você colocar em você, você consegue socorrer os dois. Então, assim, é o que eu falei do efeito pêndulo. Eu era avarento, virei extremamente generoso, e aí, com o tempo, Deus foi colocando parâmetros para você não ser avarento, mas também não ser desequilibrado, deixar faltar em casa para aquilo que é básico. Não sei se vocês estão entendendo exatamente esse equilíbrio. Isso tudo é um caráter que vai sendo construído. É um caráter que a gente vai crescendo, vai amadurecendo e vai entendendo. Usando alguns exemplos ruins, mas que servem de exemplos, eu já vi igrejas fazerem apelos extremamente emocionais e que as pessoas, às vezes, são levadas a fazer coisas que não é exatamente o que elas fariam numa circunstância normal. Por exemplo, assim, ofertas radicais, a pessoa dá um carro, dá uma casa, porque ela foi imbuída que Deus estava prometendo, ou existiria uma profecia, que se ela fizesse isso, ela iria ser multiplicada, a vida dela ia ser totalmente transformada, e as pessoas manipulam mensagens, manipulam informações, usam informações assim, fragmentadas para que induza a pessoa a imaginar que se ela fizer aquela oferta, ela vai estar fazendo algo sobrenatural. E uma vez eu conheci um pastor que ele se gabava e ele contava publicamente que uma vez ele deu um carro na igreja para a obra da igreja. E curiosamente eu conheci a vida daquele pastor e ele tinha uma mulher e 3 filhos e ficou 3 anos sem carro por causa dessa oferta. Então, assim, não é um bom exemplo. Que ele sacrificou a mulher e os filhos durante 3 anos, não foi um ato que agradou o coração de Deus. Ao contrário, foi um problema sério para a família dele, para a casa dele, para os filhos dele, para toda a vida deles normal. Agora, eu também já vi casos de o cara falar que deu um carro e recebeu um outro mais novo e melhor e mais bonito. Também é um mover de Deus, também é um agir de Deus, mas nesse segundo caso é um agir com sinal, com confirmação, com testemunho, com mover do Espírito Santo, e um ato de obediência, não de um impulso emocional, mas de algo realmente que você sente que é a vontade de Deus sobre a sua vida. E ali sim, é Deus agindo e não você. Mas a gente tem que discernir isso. Enquanto a gente não tiver esse discernimento, não faça. Às vezes vem da confirmação da esposa. Bem, faz isso. Bem, vamos. Às vezes o cara pensou e a mulher verbaliza. Opa, alguma coisa Deus está fazendo. E outra, você não está mais fazendo por um impulso, sozinho. Você está fazendo com aliança, com confirmação, com ato, assim, conjunto. Então, se for certo ou se for errado, vocês estão aliançados. Se acertar, acertaram junto. Se errou, errou junto. Não importa. Está junto. Mas aquela coisa emocional é muito perigosa. Então, quando eu falo de caráter, é Deus entrando em nós e fazendo essa mudança. A nossa vida cristã, ela tem 3 inimigos. Vocês leram o livro, vocês viram que os 3 inimigos é o mundo, o diabo e a carne. Alguém sabe me dizer qual é o pior deles? Qual é o pior inimigo que a gente enfrenta na nossa vida? O diabo? Nós mesmos. Oi? Nós mesmos, a nossa carne. Nós mesmos. Esse é o pior inimigo. O meu pior inimigo sou eu. Sou eu mesmo. Ah, não, é tudo culpa do diabo.
Tem até aquela piadinha que o diabo estava chorando na porta da igreja. Ele falou, pô, eu não faço quase nada e todo mundo me culpa. Ele é o culpado de tudo. Na verdade, ele tem a culpa dele, ele tem a ação dele, ele é o nosso inimigo. O mundo também nos oprime, o mundo também nos desgasta e tenta nos sucumbir, mas o pior inimigo que nós temos somos nós mesmos. Os nossos impulsos, as nossas vontades, as nossas emoções, os nossos desejos nos traem, sempre estão nos traindo, porque a gente é movido por isso. Quando a gente fala eu até fiz uma análise dizendo assim, o mundo, ele representa as provações. São aquelas circunstâncias onde você é aprovado. E aí você vai ser aprovado ou reprovado. Você é colocado numa circunstância de provação. Então, assim, é o sistema humano através do qual o governante oculto vai colocando situações ou ciladas para que você caia. Então, eu diria assim, simplificando bastante, que o mundo são as nossas provações. O diabo são as nossas tentações. Então, a gente tem provações, tentações, e a carne são as nossas tribulações, as nossas guerras pessoais, os nossos confrontos. Tá? E, obviamente, quando a gente imagina a carne, é uma luta contra a nossa própria vontade, o nosso próprio intelecto. Para enfrentar o diabo, nós usamos o nosso aliado maior, o nosso parceiro maior, que é Jesus, aquele que nos salvou, aquele que nos dá o poder, inclusive me dá o nome de Jesus como ferramenta, como espada, para eu lutar. E o mundo é assim, a sensação de turismo. Eu não sou desse mundo. O mundo não pode, eu posso até ver coisas no mundo, mas eu não sou envolvido com o mundo, porque o meu reino é outro. Então, assim, quando eu visito um país, eu visito uma região completamente diferente, por exemplo, um país asiático, o Japão ou a Índia, você se sente um peixe fora d'água, aquela cultura não é sua, aqueles hábitos e costumes não são seus. Você pode olhar, pode achar bonito ou feio, admirar ou não, mas aquilo lá não faz parte do seu mundo. Então a gente tem que olhar para esse mundo desta forma, como estrangeiros, como peregrinos, como embaixadores do reino dos céus na terra. Então é interessante essa figura. Eu não me misturo com o mundo porque eu não sou do mundo. Eu enfrento o diabo através de Jesus Cristo. E a carne, que a Mara falou, é eu com a minha própria mente. Eu lutando contra aquela luta sangrenta, né? Da mente. Como que eu cauterizo, como eu preparo, eu previno, eu alimento a minha mente. Da mesma forma que a gente alimenta a carne com 3, 4, 5 refeições por dia, nós temos que alimentar a mente com a palavra de Deus, com as promessas de Deus, com os princípios de Deus, com a oração, com a intimidade com Deus. Essa é a melhor forma de a gente estar sempre lutando. Com relação aos demônios e aos diabos, e ao diabo, a gente já viu muito essa questão de, não sei quantos aqui já assistiram ou já participaram de uma libertação, de uma pessoa endemoniada, de uma pessoa possessa. Então, assim, saber lidar com o endemoniado, saber lidar com o diabo, saber lidar com as obras das trevas é muito importante. Tem uma passagem na Bíblia que fala dos filhos de Seva, que eles foram libertar lá um camarada e levaram uma surra. Porque um falava que no nome de Jesus que Paulo prega, o outro no nome de Jesus que Apolo prega. Aí o cara fala, eu conheço Apolo, conheço Paulo, mas vocês quem são? E levaram uma surra. Então, assim, usar o nome de Jesus, nós temos que conhecer a Jesus.
E o poder dele é através de nós. Quando eu falo do novo nascimento, nós nascemos uma nova criatura. E essa nova criatura, que tem o caráter de Jesus, ela tem o poder de Jesus, porque o Espírito Santo habita em nós. Então, quando eu entendo que eu sou revestido desse poder, eu posso impor as mãos sobre alguém e falar para o diabo, sai em nome de Jesus. E aí eles ficam chocados, né? Por que apanharam e tal? E é lógico que existe toda uma relação de uma vida de santidade como uma vida pecadora. Imagina que muita coisa que você faz no escondido, Deus vê, o diabo vê e você vê. E aí eu já vi isso pessoalmente, um pastor orando para a libertação de um demônio, e o demônio olhar para o pastor e fazer uma acusação sobre um pecado que ele cometeu. E aí o pastor desarmou. Tipo assim, eu vi você ontem de manhã fazendo isso. Aí o pastor perdeu completamente o rebolado e enfraqueceu naquele processo, totalmente. Precisou um outro intervir e falar, sai em nome de Jesus, aí o demônio saiu. Mas assim, o pecado não tem comunhão, não tem, ele rouba o poder da gente. Como eu já vi um caso, aliás, li um livro, né? Não sei quantos aqui leram, não recomendo, mas teve uma época que foi muito bom para mim. É um livro do Daniel Mastral, ele foi satanista e tal, e ele conta que uma vez eles começaram a brincar com igrejas. Em uma determinada circunstância, eles foram numa igreja de mais de 500 pessoas, e o pastor lá do púlpito, ele discerniu. Ele falou assim, tranque as portas, porque tem satanistas no nosso meio, e nós vamos ungir todo mundo com óleo. A igreja inteira. E aí ele e os amigos ficaram apavorados, porque eles sabiam que eles satanistas eram eles. E aí eles começaram a invocar lá os demônios, e um dos demônios falou para ele, olha, vai na fila daquele sujeito que é o tesoureiro, e ele está roubando a igreja. A unção dele não vale nada. E foi o que eles fizeram, foram na fila daquele tesoureiro que estava ungindo com óleo, mas como ele era uma pessoa de uma conduta errada, o ato de ungir sem a presença de Deus não significa nada. Então, assim, é interessante esses exemplos, porque aí a gente começa a entender um pouco mais do mundo visível e o mundo invisível. Por que nosso maior inimigo somos nós mesmos? Por que nós lutamos contra as nossas fraquezas, nossos impulsos, a nossa deficiência da carne? Então, quando eu quero expulsar um demônio em nome de Jesus, eu tenho que ter convicção da minha autoridade, que me é dada por Deus. Deus me deu essa autoridade. O diabo não tem poder sobre mim. Nós temos um trabalho que a gente faz, a Mara já fez com a gente, que chama SOSO. É um trabalho de cura e libertação. E nunca fazemos sozinhos, sempre fazemos com mais alguém, é uma liberdade do Espírito Santo de agir. E toda vez que termina um SOSO, a gente faz uma oração para que sejamos lavados pelo sangue de Jesus, e a gente usa uma expressãozinha de brincadeira, mas é muito séria, que a gente pega a mão assim e fala brush, 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 brush. A palavra brush é escova, 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 sai, 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 sai. Que nada me pegue, nada me toque, nada atinja a minha casa, nada atinja a minha família. Por quê? Porque o diabo, ele não só te rodeia, ele tenta achar brechas para entrar, mas como ele faz armadilhas. Então a gente está sempre discutindo. Quando a gente expulsa algum demônio, quando a gente expulsa alguma hoste maligna, isso é uma prática que eu faço, eu vi e achei ela ótima. Porque assim, você expulsou o demônio lá na igreja de uma pessoa. Aí ele saiu ali pela rua Santa Cruz e vai procurar algum lugar para ele entrar. Alguma porta vazia para ele habitar. Então, assim, a gente tem que expulsar da pessoa e depois dar uma ordem, porque nós temos essa autoridade. E toda vez que eu expulso, eu falo, você vai para o fundo dos mares e não volte mais. Que é onde a Bíblia diz que eles habitam. Então fique lá com a sua turma. Não perturbe mais ninguém, não vai sair possuir outro, não vai sair perturbar outros.
Se for legião, vai tudo junto. E é interessante aquela passagem do endemoniado, que eram legiões, né? E tinha 2.000 porcos, que eles entram no porco e os porcos pulam do precipício. Ou seja, o próprio Jesus que libertou estava jogando todos eles para muito longe, para nunca mais perturbar ninguém. Então, assim, essas questões do mundo espiritual, eu acho elas muito bonitas. E à medida que a gente começa a ter mais discernimento, mais clareza, mais entendimento, a gente também tem mais facilidade de lidar com as nossas próprias lutas. Porque a gente tira os véus, né? Lembra da lente amarela? Você remove a lente, você enxerga melhor. Quando você tem um véu, você enxerga embaçado. A hora que você remove o véu, você enxerga melhor. Então, assim, Jesus, quando deu o último suspiro, ele rasgou o véu de cima e embaixo, nos deu livre acesso à presença de Deus. Então, assim, a presença de Deus, eu sei que é muito mais do que uma estátua. É muito mais do que um símbolo. É muito mais do que um crucifixo. A presença de Deus é algo real, verdadeiro. Eu consigo ver sem véu. Consigo ver nitidamente. Amém? Amém. E aí, Pastor, fala, no caso, a gente vai falar sobre isso lá na igreja local. Mas, eu acho que é na igreja local, não lembro bem qual a lição que está, mas quando você estava falando aí de demônio, a importância de você conhecer os líderes na igreja que você está, porque se um líder também está em pecado e vai orar por você, aí ele também, o pecado dele ele está impuro para te passar qualquer coisa, né? Não é por aí? não, eu acho que ele não faz mal nenhum, porque na verdade ele está impuro, só que a oração dele não vai ter o poder da unção, vamos dizer assim. Você tocou numa questão que há muita doutrina, e mesmo dentro da nossa igreja, dos pastores, tem uns assim que falam, ninguém põe a mão na minha cabeça, outros falam, ninguém rela em mim, outros, só quem eu conheço que ora por mim. Eu, particularmente, já viajei muito, já estive em muitos lugares, inclusive minha filha está num trabalho missionário na África, de uma missionária, um casal missionário que chama Roland e Heidi Baker. A Heidi, ela prega nos lixões, e uma vez aqui no Brasil, ela estava na van e ela viu uns craqueiros na Cracolândia, e ela pediu para parar, e tinha pão ali, ela deu pão para os caras, e tinha uma criança, e ela pediu para a criança impor as mãos sobre ela, a criança da Cracolândia, e para orar por ela. Aí você fica olhando aquilo, você fala, poxa, quebrou todos os tabus religiosos que a gente podia imaginar. Você pegar uma pessoa na Cracolândia. Mas, porque eu acho assim, que a pessoa que está em pecado, mal ela não faz nenhum. Para quem é selado, para quem é protegido com o sangue de Jesus. Para quem não é, pode ser que faça. Tá? Agora, o que aconteceu no exemplo que eu citei é que realmente ele não tinha poder de expulsar demônio, porque ele estava em pecado. Mas não que uma pessoa que fosse santa e ele fosse orar ia receber demônios. Eu acho que não, a gente é selado. A gente é protegido, a gente é guardado. Então, assim, é um assunto que pode dar muita discussão. Eu sei que tem pastores que são radicais com relação a isso, tem outros que são mais flexíveis. Eu estou na linha do... Pode orar por mim, pode pôr a mão, pode... assim, porque eu entendo muito que o Espírito Santo é liberdade. E só perde a liberdade quem peca. Então, se eu não estou em pecado, eu não tenho problema nenhum. Se a pessoa estiver limpa, ela vai juntar forças comigo e me abençoar. Se ela estiver sujo, a sujeira dela volta para ela. Inclusive, uma vez, assim, só citando um exemplo bem forte sobre isso, eu tinha um cliente que não me pagava de jeito nenhum, aí um dia eu liguei cobrando, ele começou a me xingar e falar um monte de coisa, me ofender, e começou a fazer injúrias e maldições de morte e tal. Aí uma hora eu parei e falei, cara, tudo que você está falando contra mim vai voltar contra você, porque eu sou selado com o sangue de Jesus.
Aí ele ficou mais nervoso ainda, começou a falar mais coisa ainda. Aí chegou uma hora e falou, então eu vou usar a sua linguagem. Eu tenho o corpo fechado. Aí ele desligou na minha cara. E eu entrei com uma ação na justiça, 6 meses depois, tinha uma ação conciliatória, estou lá esperando o cara para o processo que ele não me pagou. Aí chega a filha dele, com cara de choro, o advogado da filha dele, o cara morreu. Aí eu fiquei assustado, e morreu e deixou a família toda endividada. Eu quase que ajudei a filha dele de tanta miséria que eles estavam. E saí bravo com Deus. Falei, não, Deus, eu só queria receber. Para que isso? Por que isso? E no fim, até, assim, a história toda, eu consegui receber, porque eu tinha feito um projeto de um empreendimento, e no fim eles tinham uma unidade do empreendimento, eu consegui bloquear isso na justiça, ganhei em todas as instâncias na justiça, consegui bloquear isso daí e receber. Mas, assim, o que eu estou citando tudo isso é que quando a gente está na condição normal, todas essas palavras de maldição não vão pegar. Uma vez eu fui fazer um enterro de um pai de santo, convertido, no leito. O cara, 2 dias antes, aceitou Jesus. E no dia seguinte, ele comentou com a filha o que ele tinha feito e o que clareou o céu para ele, o que clareou a mente dele. E aí, quando o filho dele me chamou para fazer o enterro, eu falei, olha, lá na Bíblia diz para confessar Jesus e crer no coração. Há 2 dias atrás ele confessou a Jesus, então eu creio que ele foi salvo. Mas o crer no coração foi testemunhado quando ele compartilhou com a filha dele, sinal que ele creu, ele não falou da boca para fora. Então, ele está no céu. Nossa, e os outros pais de santo no funeral? Estava eu e o Marcos Aurélio. A gente saiu do funeral, veio uma mãe de santo do nosso lado e falou assim, você vai morrer. Eu falei, filha, não faça isso. Não faça isso. O que você falar contra mim volta para você. E fui embora. Então, assim, a vida cristã, a gente não tem que ficar preocupado com essas coisas. Não, isso jamais, aí não dorme mais. Não, eu sou selado, eu sou salvo, eu estou ungido pelo sangue de Jesus. A minha vida está separada. Ah, mas você não peca? Peco, eu peço perdão todo dia. Porque todo dia eu peco. Eu peco pelos pecados que eu sei e os que eu não sei. Sabiam que vocês fazem um monte de pecado que vocês não sabem? Por exemplo, às vezes eu faço uma brincadeira com um filho que magoa. E a gente não sabe. Ou fala alguma coisa para a esposa que ela fica chateada e você não sabe. Então a gente peca consciente e inconscientemente. Ou às vezes até por se calar. Quantas vezes pessoas falam assim, pô, o pastor me viu, virou o rosto. O pastor nem te viu. Mas você acha que ele virou justamente porque ele te viu. Então, assim, tem muita coisa que às vezes a gente faz involuntariamente que a gente tem que pedir perdão. E tem as coisas que a gente sabe que errou, deslizou, não deveria ter feito, falou o que não devia, pensou no que não devia, e tem que pedir perdão. Todo dia. Porque todo dia tem que estar limpo. Amém? Então, assim, aqui fala renovação contínua. Nós estamos em obra, nenhum de nós está pronto. Ah, qual é a doutrina da sua igreja? Estamos em construção. Se você tiver uma pronta, guarda para você, porque nós não temos uma pronta. Sabe por que nós não temos uma pronta? Porque se você lê a história da igreja nos 2 últimos anos, você vê que muita coisa mudou. Então, se você tem uma doutrina pronta, você não vai se adequar àquilo que Deus está fazendo. Por exemplo, em 1906, o Espírito Santo, na Rua Azusa, o Espírito Santo começou a ser derramado sobre a igreja. Fazia quase 1000 anos que ele estava só nos escritos, e ele não era tão praticado, falar em línguas e tal, era tido só como uma coisa daquela época.
E aí ele volta à igreja, ele volta a atuar no meio da igreja, as pessoas são batizadas no Espírito Santo, e ele começa a fluir na igreja. Isso tem 100 e poucos anos. Na década de 90, Deus começa a revelar a presença de Deus Pai como um Deus de amor. Quando David Keelan começou a cantar as primeiras músicas, eu quero te abraçar, eu quero te beijar, vem dançar comigo, nossa, era heresia pura. Hoje a igreja entende esse Pai de amor. Gente, isso tem 30 anos. Agora, se eu tiver uma doutrina rígida, eu perco a graça, eu perco o mover de Deus na nossa vida, ou na própria igreja, que somos nós. Então, assim, a nossa doutrina também está em construção. Nosso crescimento em Cristo também é um processo de construção. Então, não existe nada pronto, nós somos uma renovação contínua. Aqui ele cita um versículo que eu amo, que é Romanos 12, 1 e 2. Alguém pode ler para mim? Na página 48, embaixo. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e esse será o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e também perfeita vontade de Deus. Ou seja, a chave do versículo é renovação da mente. Eu tenho que mudar minha maneira de pensar. Eu tenho que estar aberto, ser flexível à maneira de pensar de Deus e não a minha. Não ser rígido, não ser turrão, não ser cabeça dura. Eu tenho que ter resiliência, flexibilidade para poder ser transformado. Nós, velhos, estamos vivendo esse grande problema da revolução midiática, que é fazer aula virtual, que é celular novo. Aqui no meu escritório, ontem falaram para mim, eu já fiquei apavorado, que eu vou ter que trocar de computador para um Macintosh. Eu falei, vocês estão loucos, eu tenho que fazer um curso, eu vou ter que aprender tudo de novo, eu não sei mexer nesses negócios. Mas é uma reação primária, depois, como é que eu vou renovar a mente, como é que eu vou ver nesse tempo se eu não aceito esse desafio? Tem que aceitar, tem que se readequar, tem que estudar, tem que saber mexer. Não pode fugir. Porque se não é para eu aprender, então Jesus me leva. Agora, se ele tem um projeto para mais de 10, 20 anos na Terra com a minha vida, então me ajude. Me recicle, me renove, me capacite. Então, essas são coisas que, é lógico, quanto mais velho a gente fica, mais rígido a gente fica para sair da zona de conforto. Mas tem que sair, tem que se adequar, tem que aceitar. Eu estou com a minha sogra de 89 anos, que precisou vir morar com a gente. Para nós, dá trabalho, claro, mas para ela é muito pior. Ela saiu da zona de conforto dela, ela saiu da casa dela, ela saiu da situação onde ela tinha domínio para uma situação onde ela tem que se submeter. Então, assim, parece loucura, mas é a realidade. Hoje em dia nós temos que ter resiliência. Resiliência é um termo usado, que é muito usado para bambu, né? O bambu se curva, ele até beija o chão, que eu acho bonito isso, né? Como a nossa oração, né? Na tempestade, depois passa a tempestade e ele volta à sua forma original. Ou seja, ele tem flexibilidade. E é exatamente isso que a gente tem que aprender nesse tempo. Não pode ser rígido. A Bíblia cita de Eli, o sacerdote Eli, que ele era duro, né? Inclusive ele tinha o pescoço duro, né? Dura cerviz. E que ele cai, quebra o pescoço e morre. Então, se você perder a flexibilidade, você pode cair. Ele estava sentado, inclinando a cadeira para trás, essa sensação que eu tenho, a cadeira... Ele se desequilibrou, a cadeira caiu, bateu a cabeça e quebrou o pescoço, porque ele tinha uma dura cerviz.
Então, assim, a resiliência é algo do nosso tempo e a gente tem que aprender a ter essa flexibilidade. Ah, então ser flexível é aceitar tudo. Não, vamos misturar as bolas. Tá? Lembra da santidade, da busca de uma igreja santa e de como que isso pode contaminar a igreja. Isso não é resiliência, isso é sincretismo, é mistureira. Por exemplo, o Império Romano, para poder dominar os povos egípcios e as crenças egípcias, eles misturaram os deuses romanos com os deuses egípcios. Então, eles pegaram figuras, Apolo, os deuses egípcios, os romanos egípcios, e misturaram com os apóstolos. Né? A estátua do deus Apolo no Vaticano é a mesma estátua de São Pedro. A estátua da deusa Diana é a mesma estátua dada como Virgem Maria. Então, isso é sincretismo, isso é mistureira. No Brasil, os escravos vieram com as culturas africanas e pegaram os santos católicos e deram o nome dos Exus deles aos santos católicos. Isso é sincretismo, isso é pecado. Isso não agrada a Deus. Então, quando a gente fala de resiliência, não é esse tipo de flexibilidade. Não, isso não agrada a Deus, isso é idolatria, isso é condenado na Bíblia. Eu falo de flexibilidade é a gente se adequar à nova realidade. Amém? Renova a mente. Porque aí eu consigo trabalhar a questão do fruto e consigo trabalhar da mudança da carne, tá? Eu vou passar rapidamente, na página 49, tem os relacionamentos do cristão. Para esse tópico específico, ele usa o capítulo inteiro de Colossenses 3 e vai usando as prioridades. Tá? O segredo de um sucesso profissional é seguir esses 5 pontos. É o relacionamento com Deus, depois consigo mesmo, depois na igreja, e a igreja eu colocaria aqui o próximo, depois na sua casa e no mundo. Então, você tem ali uma fórmula de relacionamento, por exemplo, se quiser ter sucesso na empresa, você tem que ter Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, por mais incrível que pareça, sou eu mesmo. Lembra a história da máscara de oxigênio? Em segundo lugar, eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que cuidar dos meus, eu tenho que cuidar daquilo que está à minha volta. Amar ao próximo como a si mesmo, ou seja, primeiro eu me amo para amar o próximo. Eu não vou conseguir amar o próximo se eu me odiar, se eu tiver de mal com a vida, se eu ser aquela pessoa rancorosa. Dificilmente uma pessoa rancorosa vai amar o outro. Então eu tenho que aprender a me amar, eu tenho que aprender a me valorizar, a lidar comigo mesmo. E o próximo eu entraria aqui como na igreja, no ensino, no relacionamento, a família, no item 4, e o trabalho. O trabalho, de novo, que nem eu fiz aquele paralelo da intimidade, identidade, e que me traz integridade, ou seja, me afasta do pecado. Se eu tenho relação íntima com Deus, se eu sei me amar, se eu amo ao próximo e a minha família, o meu trabalho vai ser frutífero. Eu vou crescer no trabalho sem me esforçar, porque eu estou fazendo um procedimento natural. E as pessoas reconhecem isso. Porque eu consigo trazer para a minha vida profissional aquilo que eu tenho diante de Deus. Até ele usa aqui que nós não temos luz própria. É verdade, nós somos que nem a lua, nós refletimos a luz de Deus. A luz de Deus em nós traz luz para o mundo. Então, assim, a estrela tem luz própria, mas a lua não. Mas a gente vê a lua. Então, a gente tem que ser visto, quando a gente entra num lugar de trevas, não porque a gente ilumina, mas porque a gente reflete a luz de Deus. Isso é muito legal. Se você não está refletindo, é sinal que você não está recebendo. Tá bom? E para a gente fechar, os últimos pontos aqui, ele fala da luta cristã. Voltamos aos 3 inimigos. Lembra de Deus? É o mundo, né? O mundo é a provação, o diabo é a tentação,
e a carne, a tribulação. De novo, fazendo um paralelo dos três inimigos, que a nossa luta é a aprovação que o mundo coloca a gente, e quem me dá a vitória nessa luta é o Pai. Até brinco, né, com as pessoas que fazem vestibular ou fazem provas e tal. Falei assim, numa prova, você faz o seguinte, você pega a prova e ora. Aí você olha a prova, aquilo que você sabe, você responde. O que você não sabe, você nem mexe. Passa reto. Aí, acabou a parte que você sabe, você ora de novo. E aí você vai pegar aqueles que você acha que tem algum conhecimento. E pede para o Espírito Santo te ajudar, para Deus te ajudar. E aí você resolve, daquilo que a graça de Deus te dá, aqueles que você tem algum conhecimento, você não sabe a resposta, mas tem algum caminho. E por fim, você pede um milagre sobrenatural sobre aqueles que você não sabe e chuta. Mas se você conseguir fazer uma prova orando 4 vezes, com certeza você vai ser abençoado. Pastor, só não adianta orar só na prova. Tem que ter uma vida de oração. Sim, mas é que nós estamos tratando aqui de provação, Mara. Aqui nos 3 itens, provação, tentação e tribulação. Eu usei o primeiro item, que é a provação. Na tentação, que é as armadilhas, que é aquilo que o diabo coloca à nossa volta, a gente precisa muito do Espírito Santo e do discernimento. E a gente tem que saber que nós estamos lutando com as trevas, e aí a nossa arma é o nome de Jesus. Porque aí nós temos que realmente entrar nessa batalha. E o poder do nome de Jesus vai estar em nós antes de a gente cair na tentação. Porque depois que cair, a gente perde um pouco o poder, tem que se arrepender, tem que ser lavado pelo sangue, e aí o poder é restituído. E a tribulação, que aí eu coloco a carne, na nossa caminhada cristã, eu acho muito interessante algumas igrejas que falam assim, e aí, irmão, como é que você está? Estou no estreito. Tudo está estreito, tudo está apertado. E tem razão, porque a Bíblia diz que a porta é estreita. Mas não é uma ampulheta, não é um funil. Porque ela diz que também o caminho é estreito. Então, a vida cristã é uma vida de tribulação. A porta é estreita e o caminho é estreito. Então, a gente está sempre no estreito. A gente está sempre ali caminhando numa luta contra os desejos da carne, porque a gente quer mais folga, a gente quer um espaço mais tranquilo, a gente quer poder ter essa tranquilidade de fazer as coisas que, na verdade, a gente sabe que não são saudáveis, né? E é lógico que essa questão da tribulação, Paulo fala muito claro, né? O que quero faço, o que eu quero não faço, o que eu não quero eu faço, né? Quer dizer, essa luta dos nossos desejos, nossas fraquezas, é uma luta constante. Eu acho que enquanto a gente tem esse corpo carnal, a gente vai viver com essa luta até o dia da glória. Agora, é interessante que essa luta, ela pode ser amenizada. Por exemplo, quando a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória. O que significa isso? Se eu estou no deserto, eu vou dar um passo de deserto em deserto. Se eu estou em pecado, eu vou dar um passo de pecado em pecado. Um abismo chama outro abismo. Se eu pisar na glória, eu vou dar um passo de glória em glória. É eu que escolho o caminho que eu quero andar. Sou eu que traço a direção que eu quero ir. Então, se eu pisar na glória, buscar a presença de Deus, me fincar nas raízes de Deus, a minha vida vai ser de glória em glória. E isso é a nossa santificação, a nossa vida íntima com Deus. E aí, no final, ele fala a questão do testemunho pessoal, né? A gente vê a questão genética, a questão natural e a questão social. Existem até filmes, estudos e livros
sobre a influência genética que a gente recebe de pai para filho. Um pai alcoólatra tem uma tendência a ter um filho alcoólatra. Isso é um estudo da genética, já tem vários estudos psiquiátricos que compararam os gêmeos separados ao nascer, como que a genética influencia as pessoas, como que a genética afeta as pessoas. Na medicina existe uma porção de doenças que têm raízes genéticas. Outros já têm uma teoria que muito da nossa natureza vem pelo ambiente social, vem sobre a sociedade que a gente vive. Então, se eu nasci no Brasil, o meu caráter é moldado pela natureza do brasileiro. Se eu nasci na Índia, eu vou ter um caráter moldado pela natureza do indiano. Então, qual é a influência social desse meio da qual eu vivo, né? E aí começa de novo a comparação de gêmeos separados ao nascer, em culturas diferentes, como é que é a situação deles. Então, assim, e aí, usando a psicologia, né? A psicologia fala de Freud, que coloca quase que todas as nossas deficiências nos impulsos e na sexualidade. Roger coloca tudo na genética, e Skinner coloca tudo no meio social, no meio social que a gente vive. Nenhum deles está certo e nenhum deles está errado. Na verdade, a junção de todos eles é um pouco de tudo. Mas, quando a gente nasce de novo, nosso DNA é mudado. Então, você vai tratar um paciente na psicologia, você vai ter raízes genéticas, você vai ter raízes sociais, você vai ter raízes sexuais, você vai ter todo tipo de coisas. O Freud, por exemplo, nós não podemos descartar, ele descobriu o consciente, o subconsciente, o id, e todas essas questões são fantásticas em termos de descoberta. Até hoje, essa medicina tem sido evoluída com essas descobertas. Então, assim, não, isso aí é só trevas. Não, tem muita informação útil, tem muita verdade nisso, tem muita coisa boa nisso, mas a gente tem que conhecer tudo isso com equilíbrio. Saber que nenhum deles tem uma verdade final, mas que nós, cristãos, podemos ter um vínculo espiritual que sobrepõe sobre todas essas questões naturais. Lembra que eu falei que eu sou árabe, por isso eu tenho que ser avarento? Não, eu não sou mais avarento, há muito tempo. Porque eu sou lá, uma raiz generosa, então eu sou generoso. Não, hoje eu sou mais equilibrado, não sou nem generoso demais e nem avarento, eu sou um cara equilibrado. Já fiz oferta com extravagância, porque o Espírito Santo me falou para ser extravagante, como já fui extremamente contencioso e não dei nada, porque o Espírito Santo me falou para não dar nada. E já fiz erros. Uma certa ocasião, eu lembro que eu estava no processo de pêndulo e eu estava generoso demais. Fui visitar um casal e a prateleira vazia e eles literalmente passando fome, aquilo me deixou com o coração quebrado. Aí eu não resisti, na saída eu fiz um cheque, dei para eles, ainda existia cheque. E o dia seguinte eu estava em apuros, porque aquele cheque era sem fundo. Já tinha estourado o cheque especial e aquele cheque ia voltar. E aí saí feito louco para cobrir aquele cheque, para não ter retorno, para poder ajudar aquele casal. Aí o casal foi num grupo familiar e deu um testemunho que um anjo de Deus foi na casa deles, eles não tinham o que comer, e que aquele anjo supriu, e eles puderam encher todas as prateleiras e tal, e o orgulho subiu, e eu me senti super bem, caridoso, bondoso, um homem de Deus, até o dia que eu descobri que os pais da mulher eram muito ricos, que eles estavam brigados, Deus queria quebrar o coração deles, reatar o relacionamento, aí foi lá o estragão, destruir aquele relacionamento que Deus tinha projetado para ser quebrado. Quebrar aquele orgulho que Deus queria quebrar e reatar o relacionamento com os pais. Olha só que doideira. Você achando que você é o anjo. Na verdade, eu não fui o anjo. Eu fui aquilo que atrapalhou a obra de Deus, retardou um pouco mais, depois eles reataram. Ele só atrasou por minha culpa. Mas é loucura isso, total loucura, porque eu fui movido por emoção, não fui movido pelo Espírito Santo, não fui movido pela vontade de Deus, eu fui movido por uma carne. Loucura isso, né? Fazendo o bem a gente erra. E a gente às vezes acha, nossa,
quando um irmão comentou, que foi comentado no grupo familiar, você fica quietinho, mas o seu coração fica envaidecido. Só que você não tem noção da realidade do mundo invisível, do mundo que está à volta, você só tem noção daquilo que a gente vê. Então, assim, todas essas questões, elas são legítimas. A gente tem casos que a gente aconselha um tratamento com psicólogo, alguns tratamentos com psiquiatra, mas nenhum deles sem o aconselhamento pastoral. Porque todas as vezes que você tem uma luta muito forte, e agora com a pandemia isso tem aumentado muito, você, em muitos casos, você resolve num aconselhamento pastoral, muitos outros casos você precisa de uma ajuda natural. Então, nada demais, nada errado nisso. Em alguns casos a gente vê a mão de Deus agir rapidamente, outros casos levam anos, mas a gente tem que ter clareza e discernimento da mão de Deus em todas as circunstâncias. Amém? A gente não leu muitos versículos, porque na verdade essa lição não tem muitos. Mas a gente poderia ter lido mais, e como a maioria já conhece bastante a palavra, alguma dúvida, gente? Não. Sem dúvidas. A semana que vem nós vamos tratar do nome da nossa igreja, e que também é um dos fundamentos mais importantes da doutrina da nossa igreja. Lembra que eu falei da palavra de Deus na primeira lição, na aliança, que acho que foi a quarta ou quinta lição, e a semana que vem nós vamos falar da família. São três, a gente já chega a um tripé da nossa base, que são fundamentos que nós não conseguimos mais viver sem. Eles são enraizados em nós. Então, na semana que vem, não percam, nós vamos tratar da família. E na outra semana, melhor ainda, nós vamos tratar da grana. Alguém quer ficar rico aí? Eu vou dar algumas fórmulas. Mas não é na semana que vem, é na outra.